Bom dia, meninos e meninas. Estamos aqui então hoje para retomar nossas aulas, né? E vamos gravar um vídeo aula, falar um pouco para vocês, alunos do Colégio Estadual Aines Virgínio Machado. E vamos falar um pouco aqui fazer uma revisão aí rápida sobre a questão da Mesopotâmia, tá? Civilizações mesopotâmicas. Então, segundo os historiadores, né? As primeiras civilizações, elas surgiram nessa região, então, da Mesopotâmia, uma região localizada, como a gente vai ver aqui no mapa, né, região do Oriente Médio, ali a região que abrange parte de região do Oriente Médio e também parte do Nordeste da África lá. Então, segundo as pesquisas, os historiadores, né, os arqueólogos, esse local foi onde surgiram as primeiras civilizações, a primeira organização social então, da sociedade. Na região, então, conhecida também como Crescente Fértil, como nós podemos ver aqui. Ó. Então, a localização aqui então, é Oriente Médio, né, e parte então, do Nordeste do continente africano. Por que essa região chamada de Crescente Fértil? Porque o formato da localização dessa região é a forma de uma lua crescente, né? Quando ela está na lua crescente. Então, por isso, deram o nome de Crescente Fértil. Então, aqui também está um mapa mostrando então, essa área, né, da região da Mesopotâmia e aqui a localização hoje, né, que países, né, no caso, existem lá nessa região. Então, pega parte de territórios como do Iraque, da Síria, Líbano e também de Israel. Então, vamos lá. Então, ó, o significado de Mesopotâmia, né, vocês já devem se lembrar, né, Mesopotâmia significa terra entre rios, né? É uma palavra de origem grega, né, que significa terra entre rios. Então, que rios? Localizado entre os rios Tigre e o rio Eufrates, aqui na região do Oriente Médio, então. Então, ó, segundo os historiadores, essa região passou a ser ocupada há mais ou menos cerca de 5.000 anos atrás, né? Então, os primeiros agrupamentos lá eles se fixaram às margens desses dois rios, né, do rio Tigre e do rio Eufrates. Então, por isso, o próprio nome da região, né, Mesopotâmia, terra entre rios. Passando aqui, então aqui novamente esse mapa vai nos mostrar então essa região da Mesopotâmia e aqui algumas cidades que surgiram, né, lá, as primeiras cidades, no caso, que surgiram então nessa região. Né? Então, cidades como Ur, Uruk, Nippur, Lagash, né, Assur, Nínive. Então foram cidades que surgiram, as primeiras vilas, organizações, digamos assim, nessa região. Os primeiros agrupamentos urbanos, considerados urbanos no caso. Então essas consideradas as primeiras cidades que surgiram aqui. Então como era a economia desses povos aí? Ó? Basicamente a economia deles era agrária e pastoril. Né? Então eles cultivavam bens como cereais, como trigo e cevada, por exemplo, né? Praticavam o comércio, né? Não era uma região rica em recursos naturais, né? Mas eles estabeleceram, né, com outros povos, como egípcios e fenícios, lá, atividades comerciais, né? Transações comerciais com esses outros povos. Então aqui o Estado, a sociedade estava dividida, podemos dizer, dessa forma aqui, né? Uma espécie de pirâmide social. Então o Estado ele era dono, vamos dizer assim, possuía grande parte das propriedades, né? Era do Estado e a produção era realizada por camponeses livres e também escravos. Então existia o trabalho livre e também o trabalho escravo. No topo da pirâmide então estava a elite agrária, né? Camada dominante, então junto com militares, sacerdotes e, no caso, o poder era, sendo assim, era teocrático, né? Então o rei estava no topo da pirâmide, a camada intermediária, os artesãos, né? Os comerciantes e também agricultores livres, no caso, estava na parte intermediária, e na base da pirâmide social, né, composta por escravos, né, no caso a maioria, a escravidão nessa região, então era a escravidão por guerra, né, ou seja, os prisioneiros de guerra que se tornavam, né, no caso, escravos. E, claro, essa região aí, povos da Mesopotâmia, né, não foi um povo só, foram vários, né, vários povos que se sucederam, né, durante um período longo ali da história naquela região. Então, dentre esses povos, os historiadores destacam esses aqui. Ó. Então, os sumérios, né, os acádios, os amoritas, ou também chamados de babilônios, os assírios e
os caldeus. Então, todos esses 5 povos eles se sucederam nessa região da Mesopotâmia, né, em períodos diferentes, no caso. Então aqui, com um outro mapa novamente, mostrando onde cada um desses povos dominou aqui na região. Então os caldeus, né, mais na região um pouco mais ao sul, próximo ao Golfo Pérsico aqui, né, os sumérios, os babilônios já mais para a região central, né, e os assírios dirigindo mais para a região norte, nordeste, vamos dizer assim, da região, da Mesopotâmia. Então eles se sucederam em períodos diferentes da história, mas dentro da mesma região. Geralmente um povo chegava, dominava o outro, ou às vezes o império era constituído e ele enfraquecia, ou por meio de uma guerra ele acabava sendo derrotado e o outro povo acabava se sucedendo nessa região. Não vou detalhar aqui detalhadamente cada um desses povos aqui, porque senão a aula vai ficar um pouco longa, né? Mas depois vocês vão ler lá no livro, lá, né? Pesquisar, estudar, que vocês vão entender melhor aí, mais detalhadamente. Aqui é uma coisa que é importante a gente lembrar aqui, ó, dos povos babilônios, né, ou amoritas, né, que eles podem ser divididos em 2. Primeiro império e segundo império, né. Então o primeiro império, ó, aqui, os povos dos babilônios ou amoritas, né, geralmente, segundo os historiadores, vieram do deserto da Arábia cerca de 2000 anos antes de Cristo, né, e aí estabeleceram na região da Babilônia lá. Desse império aí, ó, é importante a gente lembrar do rei Hammurabi, né? Então esse rei Hammurabi foi essencial para o desenvolvimento desse primeiro império babilônio. Ele quem elaborou o Código de Hammurabi, né? Que esse código é considerado a primeira lei escrita da história da humanidade, né? O Código de Hammurabi. Então ele era baseado no princípio de Italiano, ou seja, olho por olho, dente por dente, né? Então se você cometesse um crime, né, se você matasse, por exemplo, o irmão de alguém, o irmão seu deveria morrer, mais ou menos isso. Então era tipo uma vingança, o chamado princípio de Italiano. E aqui o Código de Hammurabi, né, que é a lei foi escrita, talhada na pedra, no caso na rocha, né, numa rocha de diorito, né, e eles escreveram, lógico, por meio da escrita cuneiforme, né, cunharam nessas pedras, então, essa lei. 281 códigos, leis escritas então nesse código aí, ó. 281 leis foram talhadas nessa rocha. Essa rocha aí, ela hoje está no Museu do Louvre, em Paris, né? No caso na França. Aí o segundo império babilônio, ó, que nós vamos ter como rei, muito conhecido também, importante nesse período aí do segundo império babilônio, o rei Nabucodonosor, né? Então esse rei ele foi conhecido por as grandes obras que ele fez, né, no período que ele reinou o império lá babilônio, e como 2 importantes aqui, os jardins suspensos da Babilônia, né, e o zigurate, que é um templo semelhante a uma torre com 215 metros então, de altura. Outra fama desse rei Nabucodonosor aí foi porque ele escravizou o povo hebreu, né? No período conhecido, tem até na Bíblia, como o cativeiro da Babilônia, né? Então esse rei foi quem escravizou o povo hebreu nesse período que ele reinou. E aqui os jardins suspensos da Babilônia, construídos então por Nabucodonosor. E aqui o zigurate, o templo. Vamos avançando aqui, né? Aí, segundo os historiadores, essas cidades, então, surgiram as primeiras cidades aí nessa região, na região então, da Mesopotâmia. Então, algumas cidades que surgiram aí, ó, as aldeias, né, à medida que as aldeias foram se juntando, foram organizando, aí surgiram os primeiros núcleos, né, urbanos. Então, cidades como Ur, Uruk, Nippur, Kish, Lagash, Eridu. Então, essas cidades surgiram por volta de 4.000 anos, né, atrás, segundo os primeiros núcleos urbanos, então, na região lá. E essas cidades, elas eram independentes, né? E por isso foram chamadas pelos historiadores de cidades-estados, né? Já, elas eram independentes entre si. Passando aqui a religião, então, desse povo mesopotâmico aqui, ó. Então, eles praticavam a religião politeísta, ou seja, eles acreditavam, tinham a crença em vários deuses, né? Não somente em um deus, então por isso são chamados de politeístas, né? Até mesmo as cidades possuíam deuses particulares, ó. Por isso eles construíam grandiosos templos que serviam também de bibliotecas, né?
armazéns, cereais, observatórios astronômicos, assim por diante. Né? Então os deuses eram geralmente relacionados à natureza, né? Então tinha Anu, deus do céu, Ishtar, deusa do amor, da fertilidade, Enlil, deus do ar, Shamash, deus do sol e da justiça, Guimá, deus da terra e da fertilidade, Enki, deus das águas, das sabedorias e das técnicas. Né? Então, na ciência, né, o legado científico, no caso, que esses povos mesopotâmicos nos deixaram, eles desenvolveram a matemática, né? No caso, eles dividiram o círculo em 360 graus, que é utilizado ainda até hoje, né, lógico, e eles utilizavam a equação de segundo grau. Então, eles já tinham esse conhecimento da matemática. Consideraram os pais da astrologia, e serviram de base para o conhecimento da astronomia também, lógico. E foram responsáveis pela divisão do ano em 12 meses, né? Dia da semana em 7 dias, da hora em 60 segundos e do minuto, da hora em 60 minutos, né? E do minuto em 60 segundos. Então, o conhecimento desses povos da Mesopotâmia, aí no caso. É escrita, né? No caso, como eles registravam as informações, o conhecimento que eles tinham, né? Eles possuíam um registro, né? Os sumérios, segundo os registros mais antigos, foram dos povos sumérios lá. Eles formavam corporações, né? De grande patrimônio, como rebanhos, terras e outros recursos. Então, esse patrimônio, geralmente, eles eram administrados pelos sacerdotes, que, no caso, realizavam as transações econômicas, né? Na região. Então, assim, tiveram necessidade de criar uma forma de sinais. Então, como que eles iam administrar tudo isso, administrar esse patrimônio? Eles precisavam de algo para eles contar, para eles calcular, né, e para eles utilizar para registrar essas informações. Então, por isso, eles foram desenvolvendo, no caso, a escrita. E aí o direito, como já falei anterior aqui, o Código de Hammurabi, né, chamado princípio de Talião. A pena não seria uma medida arbitrária e desmedida, mas proporcional à falta cometida. Então, por isso o termo, entre aspas, olho por olho, dente por dente. Então, por exemplo, se alguém furasse o olho de outro, seu olho também deveria ser furado. E assim por diante. Então, seria o chamado princípio de Talião, é o que? Uma punição olho por olho, dente por dente. Se você cometeu um crime, né, o fato correspondente àquele crime seria feito também com você. Ok? Então, nós, concluindo essa aula, essa videoaula aqui, rápido, para dar um esclarecimento, vocês pegam amanhã no livro lá, depois dão uma olhada, vou explicar lá, falar as partes para vocês lerem, para melhorar a questão da aprendizagem. Tudo bem? Até mais.